E aí, como planejar financeiramente uma viagem? Esse é o tema do nosso Pergunta para a Lu de hoje. Bora? Bora pensar em viajar? A gente vai precisar dominar as finanças para isso e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem? Vamos começar mais um Pergunta para a Lu. Toda segunda-feira às 19 horas eu tô aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais a vida, para você aprender a economizar sem sacrifício, para você aprender a investir de verdade, aprender a fazer mais dinheiro, aprender a fazer o seu dinheiro sobrar. Eu acredito de verdade que todo mundo pode dominar. Então, se você quer dominar também, é só você estar aqui toda segunda-feira às 19 horas. Toda segunda tem Pergunta para a Lu. Que bom que você veio. Boa noite para todo mundo que está chegando, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre como planejar financeiramente uma viagem. Bora? Bora conversar sobre isso? Ei, sejam bem-vindos. Tudo bem, gente? Galera que tá aí chegando, me dá uma ajuda aí para essa live aparecer aí para todos os seguidores. Às vezes o Instagram fica lerdando com isso, então faz uma coisa, já sabe, né? Clica aqui no aviãozinho, tá vendo que tem um triangulinho assim, é uma gaivotinha de papel. Clica aqui no aviãozinho, vai abrir o nome dos seus amigos, clica aí nos 5 primeiros, eles estão online. E aí eles vão saber que está rolando uma live agora que vai ajudar a planejar financeiramente uma viagem. Daqui a 2 semanas tem o carnaval, não sei como você se planejou, não sei se você já está conseguindo dominar suas finanças. Pode ser que essa live não te ajude para daqui a 2 semanas, dependendo de como tá as suas finanças, mas quem sabe, né, no meio do ano, não sei, de repente no Dia dos Namorados, nas férias de julho ou no Réveillon. Então a gente vai conversar sobre como planejar financeiramente uma viagem, beleza? Boa noite, gente! Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos! Ó, galera da Turma 12! Ei, Mari! Tudo bom? Quanto tempo? Então, pessoal, eu gosto de saber quem tá chegando por aí, enquanto o pessoal tá chegando. Me diga se é a sua primeira vez aqui, me diz se você é novo ou nova aqui, coloca aí, hashtag novo, hashtag nova, se é a sua primeira vez, se você é novo ou nova por aqui, deixa eu saber. Pessoal aí que já acompanha o Pergunta pra Lu, coloca aí hashtag dominadores, se você vem todo Pergunta pra Lu. E se você é aluno ou aluna de uma das turmas do Domínio, do Escalada, coloca aí a sua turma para eu saber. Ei, Valéria da turma 21, legal. Que bom, Cleiton, seja bem-vindo. Eu acho que nessa quarta-feira vai ter de novo com o Érico 747. É que a gente vai marcando meio assim, amanhã é terça, a gente deve se falar para combinar, ver a nossa agenda, mas deve rolar na quarta-feira, viu? Ei, Gleicia Nova, Elaine da turma 21, deixa eu ver, Fabi da turma 11, Fabi das antigas, né, Fabi? Eric Clapton tá aí, oh, que honra, seja bem-vindo, cara, tudo bem? Eli Viajante tá aí também, quem mais? Tem mais gente nova? Galera da turma 21, que bom que vocês estão aí. Ei, Suelen, tudo bom? Oi, Ana, seja bem-vinda. Ei, Regina. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que está chegando. Riana Araújo, galera toda que está entrando aí. Então, deixa eu avisar para o pessoal que está aqui pela primeira vez, já coloca aí um lembrete para despertar no seu celular. Toda segunda-feira, assim, às 6h55 da noite, horário de Brasília, já coloca um lembrete para despertar. Porque aí você vai lembrar que às 7 em ponto a gente tem esse encontro. Toda segunda-feira eu tô aqui e eu trago temas diversos, vou até te explicar como acontece. Eu trago um tema como se fosse uma mini aula, eu te ensino alguma coisa para você ir para um novo passo, né? Um outro degrau aí da sua vida financeira. Então a gente vai conversar sobre investimentos. No Pergunta pra Lu da semana passada a gente conversou sobre investimentos, a gente conversa sobre como fazer o dinheiro sobrar, como economizar sem sacrifício, como fazer mais dinheiro. As pessoas falam ganhar mais, mas dinheiro se faz, como que você faz mais dinheiro na sua vida, como que você investe de verdade. Então, eu vou criando os temas a partir do que vocês me trazem, né? Nas mensagens por direct, nas caixinhas de pergunta, no que vocês comentam aqui. E aí, hoje a gente vai falar sobre como planejar financeiramente uma viagem, porque esse é um tema que muitas pessoas me perguntam. Depois eu abro para perguntas que pode ser sobre o tema ou sobre qualquer outra coisa que você quer saber. Eu sei que tem muita gente que me manda mensagem no direct e eu não consigo dar conta de responder tudo, porque é um volume muito grande. Então, eu respondo algumas, eu faço mentor áudio lá no Telegram, eu faço caixinha de perguntas, mas o Pergunta pra Lu é o nosso ponto de encontro. Então, assim, eu tenho absoluta certeza que se você estiver aqui toda segunda-feira às 19 horas, e eu tô toda segunda-feira, hoje eu tava falando com a minha equipe, porque vem aí o carnaval, né? A gente tava mexendo no calendário, turma 21, não vai ter aula no carnaval. E aí eu pensei, será que eu vou fazer o Pergunta pra Lu no carnaval? Porque eu já fiz desde 2018, 18, 19, 20, 21, no meio do carnaval. Sim, ficam salvas, ficam todas salvas aqui. E aí eu falei, então acho que eu não vou fazer, se não vai ter aula da turma 21, acho que eu não vou fazer o Pergunta pra Lu. Ficou todo mundo assim, o quê? Vai chover, porque toda segunda, eu já parei no meio da estrada numa viagem,
Eu estava num lugar uma vez que o sinal estava muito ruim, estava num sítio perto de uma represa, eu tinha que ir para a beira da estrada onde tinha uma antena de celular. Eu fazia pergunta para a Lu dali. Então assim, eu vou estar aqui. Quero saber se você vai estar. Se você se comprometer a estar em todo Pergunta pra Lu, eu faço até no carnaval. Porque pra mim tudo bem. Uma vez eu saí no meio do bloco, fui lá, fiz o Pergunta pra Lu e voltei. Então, gente, é um compromisso com você, né? Um compromisso seu com a sua vida financeira. Quando você se compromete a estar aqui toda segunda-feira às 19 horas, não é só comigo que você está se comprometendo, é com a sua vida. E os resultados da sua vida financeira vão vir quando você criar um comprometimento com ela. Que bom que vocês vão estar sempre aqui. Legal, bom saber. Então, segunda-feira vai ter mais, na outra segunda-feira vai ter mais, toda segunda-feira às 19 horas, beleza? Hoje a gente vai conversar, então, sobre como se planejar financeiramente para uma viagem. Eu quero até deixar claro, eu não sou blogueira de viagem, então aqui eu não vou dar diquinha de como pagar mais barato nisso, como pagar mais barato naquilo, não vou aqui falar de milhas. Eu trouxe até esses tópicos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, na verdade, o que eu quero trazer aqui é como você faz o seu dinheiro sobrar para você conseguir viajar. Como que você coloca esse plano na sua vida? Aqui é domínio das finanças. Então, uma diquinha de como pagar uma hospedagem mais barata no Jalapão, em Itacaré ou em Nova York, certamente as blogueiras de viagem vão ter mais a te dizer, porque o conteúdo delas é focado nisso. Eu quero te ajudar a dominar suas finanças para você realizar qualquer sonho, inclusive de uma viagem. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, beleza? Então vamos lá, vamos começar? Antes da gente começar, eu quero saber qual é o lugar que você sonha em viajar. Me diz aqui qual é a sua viagem dos sonhos, coloca aqui nos comentários. Essa live fica gravada e quem estiver assistindo no gravado, para participar, coloca aqui também. Coloca nos comentários qual é a sua viagem dos sonhos, qual é o lugar que você gostaria de viajar, que você ainda não conseguiu planejar essa viagem, que você acredita que não conseguiu, principalmente por falta de grana. Qual é o lugar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Ó, Renato falou Itália, Gabi falou em Maldivas, o que mais? Elaine falou em Cancún, Sandra Maria Machado falou em Cancún também, Paris, Porto de Galinhas, Portugal, Fernando de Noronha, Europa, Itália e Grécia, legal, Terra Santa, legal, comemorar os 70 em Nova York em 2024, Peru foi um dos lugares mais legais que eu já fui, Jericoacoara, Portugal, Cancún, legal. Então, gente, olha só. Agora, para a gente começar o planejamento financeiro da nossa viagem, esse é o primeiro ponto. A gente precisa saber para onde a gente quer ir, né? Mas só isso não vai adiantar. E eu quero te dizer quais são os 3 Ds, D de dado, os 3 Ds do planejamento financeiro para uma viagem. O primeiro é o destino, que é isso que a gente está compartilhando aqui. Bahia, Itália, Lisboa. Então, o destino sempre está na nossa cabeça. Então, o destino é normalmente muito claro, mas eu quero falar dos outros 2 Ds que fazem muita diferença. O segundo D é a duração dessa viagem. Então, a duração dessa viagem vai mudar o seu planejamento financeiro. Se você vai ficar 2 dias, se você vai ficar 5 dias, se você vai ficar 1 mês, se você vai ficar 3 meses, se você vai ficar 1 ano, são viagens completamente diferentes, né? Então, o primeiro D é o destino, o segundo D é a duração, e o terceiro D é o de desejo, que inclui muitas coisas, mas principalmente você ter clareza naquilo que é importante para você. Então, o D de desejo tem a ver com quando você quer ir, o que você quer fazer, com quem você quer ir. Então, é onde você dá a cara específica para a sua viagem, baseada no que você deseja. E por que eu acho tão importante assim, a gente considerar essa questão do desejo? Por exemplo, falei do Peru. Eu já fui para o Peru. Quando eu fui sozinha, completamente sozinha. Eu fui para Machu Picchu, mas conheci Cusco, conheci Lima, e eu fui completamente sozinha. Qual era o meu desejo? Fazer uma viagem diferente mesmo, completamente sozinha. Eu estava num relacionamento na época, meu namorado não podia viajar, ele estava preso com coisas de trabalho, e eu tinha que tirar férias. Sabe aquelas coisas de férias vencidas na empresa? Eu tinha que tirar férias, então tinha um limite, tinha que ser até dia tal, se não me engano, final de janeiro. Então, no meio de janeiro, eu fui para o Peru. E eu pensei, qual é o meu desejo? É fazer uma viagem diferente, é mais eu comigo mesmo, introspectiva, mas conhecendo pessoas no caminho. Então, quando eu tive clareza do desejo, do destino e da duração, eu pude escolher algumas coisas que talvez eu não escolhesse se a viagem tivesse um outro desejo. Se fosse, por exemplo, uma viagem a 2 ou uma viagem com amigos. Por exemplo, alguns passeios eu fiz com agência. E nem sempre eu contrato agência. Mas o meu desejo era de viajar sozinha e o meu desejo era de segurança viajando sozinha.
Então eu preferi não correr nenhum risco de um perrenguinho, que às vezes eu corro perrengue, né? Eu passo perrengue, por exemplo, tô eu e João, a gente é safo com viagem, a gente não liga muito, né, se alguma coisa não sair conforme esperado, sabe? A gente se diverte com qualquer coisa. Então, se estou eu e João, dependendo da viagem, eu opto por não fazer com a gente, se eu escolher tudo dos passeios, contratar na hora, porque tá tudo bem se alguma coisa não sair como esperado. Porque o desejo é da gente se divertir juntos. Agora, quando eu viajei sozinha para o Peru, meu desejo era de viajar sozinha, de segurança, de interagir com pessoas. Então, talvez ficasse mais fácil se tivesse lá, né, o carro, né, o ônibus vai pegar todo mundo. Então, eu quis fazer com agência. Então, o seu desejo faz diferença. Quando eu fui para Nova York, eu passei Réveillon em Nova York, eu e uma amiga, uma vez. E aí, o meu desejo era passear, aquele clima, né, de Nova York, de Natal, parece filme. O meu desejo era passear, patinar de patins de gelo ouvindo Frank Sinatra. Então, esse era o meu desejo. Eu não tinha um desejo de necessariamente estar à meia-noite na rua, naquela muvuca que ficava, pelo menos ficava, né? Depois da pandemia isso mudou um pouco. Mas aquela muvuca na rua no maior frio, esse não era o meu desejo. Se eu conseguisse um restaurante, alguma coisa, tá tudo bem passar lá. Acabou aqui, né? Quando a gente deseja, quando a gente sabe o que quer, o universo conspira. A minha amiga queria essa muvuca de rua, ver aquela história da bola caindo, né? E eu queria um restaurante. E aí, um amigo nosso tem um restaurante lá e ainda conseguiu um esquema que os funcionários dele iam lá na meia-noite, iam estar num espaço VIP. Então, juntou as duas coisas, foi tudo ótimo, porque o universo conspirou. Mas eu também não tinha o desejo, por exemplo, de ir ao Empire State. Eu não tinha o desejo de ir ver a Estátua da Liberdade, não na estátua. Eu acabei fazendo aquele de barquinho em volta, que enfim, não é lá grande coisa, mas tinha alguns desejos que muita gente tem e que eu não tinha. Então eu pude fazer as minhas finanças, na época eu estava, né, assim, no domínio, já dominava, mas não estava assim, sobrando tranquilamente, né? Não estava podendo fazer viagens assim luxuosas e tal. Então naquela época o meu desejo estava muito claro. Então eu escolhi passeios que satisfaziam os meus desejos. A gente não viaja para agradar os outros, a foto que a gente vai tirar agradar os outros. Então, ter essa clareza do que é importante para você é uma das principais coisas assim para você fazer o seu planejamento financeiro. Faz sentido isso para vocês? De a gente ter clareza do que são os nossos desejos? Me diz aqui que faz sentido. Os meus comentários de repente pararam aqui um pouquinho, não sei se está tudo certo. Então, quais são os 3 Ds e a gente precisa começar o planejamento por aí? Destino, e aí destino com clareza. Eu vi algumas pessoas falando em Europa. Beleza, eu tô vendo aqui agora os comentários. Obrigada. Eu vi algumas pessoas falando em Europa, e Europa é um continente. Será que vai dar para você ir para todos os lugares da Europa? Então, mais clareza no destino, beleza? Definição da duração, vai ser 2 dias, 3 dias, 4 dias. Inclusive, essa duração, ela vem com base no seu desejo. Legal, galera, obrigada pelo feedback. Vem com base no seu desejo. Então, você tem que pensar nessas 3 coisas. Você não vai conseguir tirar essa viagem dos sonhos. Não é nem do papel, porque nem no papel ela tá ainda, né? Ela primeiro vai ter que vir pro papel. Você não vai conseguir tirar ela assim da sua imaginação. Imaginação é imaginar, né, as imagens em ação na sua cabeça. Então, são imagens que você tem na sua cabeça. Você tem que olhar para essas imagens, trazer para o papel para a gente começar esse planejamento. Sim, o Pergunta para a Lu sempre fica salvo, tá bom? O bom de você estar aqui ao vivo comigo, fica ao vivo se você puder, que você pode me fazer perguntas, né? Na segunda parte eu abro para perguntas desse tema ou de qualquer outro tema, tá bom? Bom, essa clareza que vocês estão vendo, eu tô vendo algumas pessoas dizendo, que clareza e tal, quando vendo você falar, faz mais sentido. A gente precisa experimentar essa clareza. Os nossos pensamentos são sempre muito confusos, porque a gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo, porque a gente só pensa, né? Colocar no papel faz diferença. Eu coloco no papel o que eu vou falar pra vocês. Tudo isso está na minha cabeça. Mas se eu não botar no papel, eu não sei a ordem que eu preciso fazer. Eu posso esquecer de alguma coisa. Então, botar no papel é importante, porque a gente está com tudo isso na cabeça. E porque na nossa cabeça, além de tudo que a gente pensa, tem o que os nossos sabotadores pensam. Tem aquelas vozezinhas que ficam na nossa cabeça dizendo, não, viajar não é pra você. Não, essa viagem é muito cara. Não, isso é impossível. Porque quando você tem os 3 Ds bem definidos, você pode até ajustar para caber na sua vida. Então, de repente, eu visualizo que eu quero ir para a Itália. Itália é um país, gente. Então, você tem que definir também a cidade, clareza no destino, tá bom? Tem gente falando de Europa, tem gente falando de Itália, e eu não vi ninguém falar da cidade. Qual é a cidade que você vai visitar? Duração, quanto tempo? Qual é o seu desejo? O que você vai querer ver lá, né? Quando você define isso, você vai começar a chegar num valor.
E aí, se esse valor não for adequado para a sua rota financeira, eu estou só adiantando um pouco, mas eu vou mais no detalhe de tudo isso, tá? Se esse valor não é adequado para a sua rota financeira, você volta nos 3Ds. Ah, e se for uma cidade a menos? E se for um dia a menos? E se eu abrir mão desse desejo, numa outra oportunidade eu faço? Ou se isso não é tão importante? Se eu tô indo só para bater aquela fotinho que todo mundo tira, mas será que de verdade aquilo me importa, né? Quando eu falei que eu não fui no Empire State, mas eu fui no... Como é o nome daquele que fica em frente? Rockefeller Center, que é um prédio que tem a vista pro Empire State. A minha amiga, olha que engraçado, eu fui com uma amiga. Ela sabia o que era importante para ela e eu sabia o que era importante para mim. Ela ficou numa fila gigantesca o dia todo porque o desejo dela era ir no Empire State, que é inclusive mais caro que o Rockefeller Center, que é um prédio que fica em frente. Eu queria uma foto com o Empire State, então eu fui no prédio da frente e tirei uma selfie com o Empire State atrás, vi um pôr do sol olhando para o Empire State e ela estava lá no Empire State. Então é o desejo de cada uma, né? O que importa para você. E aí você pode ir tirando aquilo que talvez não importe tanto. Tô tentando lembrar se teve alguma coisa que eu tirei dessa viagem em Nova York, mas eu acho que a gente cumpriu, eu já fui com a cabeça do que eu queria fazer. Talvez a gente tenha tirado um pouquinho de compras, que pra mim não era o mais importante, mas sempre tem isso, sempre você vai precisar adaptar de alguma maneira, né? Enfim, pela duração, pelo tempo que você tem disponível, pelo dinheiro que você tem disponível, tá? Duração, desejo e destino, o mais importante, mas um destino com clareza. Né? Europa não é um destino, Itália não é um destino, Bahia não é um destino, não para você planejar, é um destino, claro. Estou dizendo para o seu planejamento ele não é, beleza? Bom, aí você definiu os 3Ds, você agora tem um pouco mais de clareza da sua viagem, você vai começar a analisar o custo total da viagem. Então, assim, eu já sei o lugar, eu já sei quantos dias, já sei o que eu quero, então eu começo a ver os passeios, começo a ver a hospedagem. Para você ter, primeiro, uma visão geral, antes de você, de fato, começar a pesquisar as hospedagens e tudo no detalhe, dá para você ter uma visão geral, até para você repensar os seus 3Ds, tá? E aí tem um site que chama Quanto Custa Viajar. Não sei se você conhece esse site. Quanto custa viajar? É isso mesmo. Quanto custa viajar? Eu não sei se é .com.br, acho que é BR. Ou .com. Se você for no Google e pesquisar site Quanto Custa Viajar, você vai ver esse site. E aí quando você coloca a sua localização, você tem a localização. O site está sempre se atualizando. Tem um tempinho. Hoje eu até entrei só para ver se ele estava funcionando normal, mas tem um tempinho que eu não faço pesquisas lá. Mas nesse site você consegue dizer, para onde eu quero ir, quantos dias eu quero ficar. Ele dá média de almoço, média de jantar, e ele dá por categoria, para quem quer gastar pouco, para quem quer gastar muito. Ele fala de alguns passeios, média de transporte, de vários lugares no mundo, não é só do Brasil, não. Então, eu lembro que quando eu fui para Amsterdã, eu fui para Holanda, eu fiquei em 2 lugares na Holanda, mas eu fiquei mais tempo em Amsterdã. Eu fui para um outro lugar, uma outra cidade chamada Den Bosch também, Den Bosch, eu não sei exatamente como se fala. Mas quando eu fui para Amsterdã, eu não tinha a menor noção de quanto que era o tram, né? O trenzinho, né? Enfim, as hospedagens. Eu não tinha escolhido ainda o lugar que eu ia ficar. Mas existem 2 etapas do seu planejamento. A primeira etapa que é você avaliar esse custo dos 3Ds. Será que esses 3Ds cabem na minha vida ou eu vou ter que mexer em algum deles? Porque aí quando você avalia se os 3Ds mais ou menos cabem, e eu vou te mostrar como você faz isso, depois disso você pode ir no detalhe da hospedagem, da passagem, no detalhe mesmo. Uma coisa é você visualizar e encaixar. E a outra coisa é de fato você planejar e você começar a criar aquilo na sua vida financeira, tá? Pessoal que quer fazer pergunta, eu, depois de explicar, né, depois de trazer o conteúdo aqui no Pergunta pra Lu, depois eu abro para perguntas sobre o tema ou sobre qualquer outro tema, tá? Bom, e aí quando você tem essa visualização a partir desses custos médios, você já consegue mais ou menos perceber se encaixa na sua vida. Como? Você vai ter um custo total, que é o que eu vou considerar, vou chamar aqui de objetivo. Imagina uma escada, tá? No topo da escada está o objetivo. Imagina que cada degrau da escada é uma meta, é um passo que você dá para chegar no objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que você olhe para a sua viagem e você veja que você precisa de 10 mil reais. 10 mil reais é o objetivo, é tudo que você precisa. Eu vou entrar mais um pouquinho no detalhe disso, tá? Mas vamos ver de uma maneira geral. 10 mil reais é tudo que você precisa, tá lá no topo da escada. Se essa escada tiver 10 degraus, ou seja, se eu estou planejando para daqui a 10 meses, você concorda que eu precisaria de uma meta de R$ 1.000 por mês para conseguir fazer essa viagem? Então essa é uma maneira geral de você perceber se encaixa na sua vida. Mas não encaixa, eu não consigo R$ 1.000 por mês para daqui a 10 meses.
Então, você volta nos 3 days e alguma coisa você vai mudar. Uma cidade a menos, um tempo a menos, né? Uma duração menor, corta alguma coisa do seu desejo para você ter uma visibilidade. E, gente, para conseguir planejar uma viagem, você precisa estar dominando suas finanças. Então, hoje aqui a gente está falando de o planejamento da viagem, mas a gente vem falando em todo o Pergunta para a Lu, e os alunos do domínio das suas finanças sabem da importância de você ter feito a sua fotografia financeira e sua rota financeira. Porque quando você tem a rota financeira, ou seja, quando você definiu como você vai usar o seu dinheiro na linha do tempo, você sabe o tanto que você precisa de usar o dinheiro no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, você vê o seu dinheiro entrando, né, e saindo, quanto de dinheiro que entra, quanto de dinheiro que sai, isso é a rota. Se você não sabe o que é isso, você precisa assistir os vídeos que estão no YouTube, me acompanhar no Telegram, ouvir os podcasts, assistir o Pergunta pra Lu, tá? Que a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas se você tem uma rota e aí você consegue enxergar quais são os degraus dessa escada, ou seja, quanto que de dinheiro por mês eu teria que direcionar para essa viagem, você consegue na sua rota fazer isso a cada mês, inclusive fazer aquelas trocas, né? A gente fala da troca dos potes. De repente, vale a pena você abrir mão, não sei, da academia. Eu malho e eu treino, sei lá, eu pago R$300 de academia todo mês. E se eu abrir mão da academia, se eu abrir mão um pouco de lazer, em prol de direcionar o dinheiro desses potes para um novo pote que é viagem? Então eu consigo encaixar na minha rota financeira quando eu sei quais são os degraus, né, para chegar nesse objetivo. Então vamos recapitular um pouquinho. Os 3 Ds te ajudam a definir o custo total da viagem. E, gente, olha só, não dá para negligenciar documentação, não dá para negligenciar, você vai esquiar. Tudo bem, eu posso alugar roupa lá e eu tô botando isso no custo, afinal faz parte do meu D de desejo. Mas será que eu vou comprar alguma coisa assim? Se eu vou esquiar, eu tô indo para um lugar que é muito frio, eu não tenho casaco de frio. O ideal seria você pedir emprestado. Eu, quando fui para Nova York, eu levei um casaco meu pesado que eu já tinha, levei uma grana para comprar um lá e pedi emprestado para uma amiga minha. 3 casacos estava ótimo para passar 15 dias, estava muito bom, e foi muito bom mesmo. Então, assim, pedir emprestado, isso vai te ajudar. Mas você analisar o que você tem que comprar, que documentação você precisa. E, gente, eu tô falando aqui de viagem internacional porque algumas pessoas compartilharam viagens internacionais. Mas tudo isso vale o mesmo se a gente estiver falando de uma viagem nacional. Né? De repente o biquíni que você quer comprar, ou se você é do Nordeste, um lugar quente, você está indo para o Sul, está indo para Gramado, de repente você quer comprar um casaco, talvez seja melhor comprar lá, ou pede emprestado. Procura sempre uma forma de você minimizar seus custos, mas você tem que pensar em todos os custos. Até porque se você vai precisar minimizar, se tem uma necessidade de um casaco, de uma documentação, de vacina, de testes, né? E a vacina não é só para Covid, ou quando fui para o Peru eu tive que me vacinar contra a febre amarela. Então tem lugares que exigem vacina muito antes da gente viver essa questão da Covid. Então você tem que envolver todos os custos da viagem, buscar minimizar os custos e a partir daí você vai analisar se isso cabe na sua rota, beleza? Bom, então a gente faz... e uma coisa importante que eu botei aqui, tá vendo como planejamento é bom? Duas coisas importantes. Eu falei de rever a rota, né? Então, essa coisa da troca dos potes. Então, se você já tem a sua rota financeira, no momento de planejar a sua viagem, é o momento de você rever a sua rota e abrir mão de coisas que hoje parecem super necessárias ou importantes, sei lá, o lazer que você faz, ou comprar as coisas no mercado que você gosta, dependendo do quanto você quer fazer essa viagem, você até encaixa ali, abrindo mão de coisas do seu dia a dia, sabendo que é em prol da viagem. É nesse momento que a gente consegue se motivar para dominar as finanças. De repente, você nem tá tão motivada assim para, não quero fazer uma rota, uma fotografia, a Lu já falou sobre isso, você não gosta, sabe, é chato essa coisa de cuidar da vida financeira, viver em limitação. Mas essa coisa de você ter uma viagem cria um objetivo, cria um porquê, cria um motivo gostoso para você criar sua fotografia e sua rota financeira, tá? E a outra coisa é você sempre lembrar de incluir o passeio que você quer fazer, as compras que você vai fazer. Se você é daquela pessoa que viaja e traz presentinho para todo mundo, eu acho que você devia rever isso. Mas, se você continua querendo ser assim, você precisa botar isso no preço. Não adianta dizer que, não, é só a hospedagem, é só o transporte, é só isso, e chega lá e você gasta dinheiro com uma porção de coisa. Então, assim, você criar a sua fotografia financeira da viagem com honestidade com você mesmo é o que vai fazer a sua viagem ser uma viagem de sucesso, você conseguir planejar e conseguir realizar.
beleza? Eu não tenho planilha de Excel, quem conhece, quem acompanha aqui há mais tempo, eu sempre digo que não é a planilha que te ajuda a dominar as finanças, é você entender a forma de fazer, e aí pode ser até num caderno. Dentro do curso a gente constrói juntos planilhas para esses controles, mas partindo assim do zero, partindo do que a gente quer. Então assim, a minha sugestão é que você crie os seus próprios controles, lembrando que a rota financeira que eu tanto falo não é para você ficar anotando o que você gastou. A rota financeira tem a ver com você primeiro definir como você vai usar o seu dinheiro e depois criar a forma de monitorar, tá bom? Mas vamos seguir aqui, senão a gente não termina de falar da viagem. Aí um ponto importante sobre o planejamento. Se essa viagem ela vai ter custos de passagem, aí você vai precisar dividir esses dois custos. A gente estava falando antes de um custo inteiro, né? Então, a quanto vai custar a viagem? Considerando que ao longo dos meses eu vou separar uma grana e quando chegar o dia de eu viajar, eu vou estar com o dinheiro todo. Mas passagem de avião, o ideal é a gente comprar antes. Então, se a sua viagem tem passagem de avião, a minha sugestão é que nessa visualização, que é planejar e visualizar, né? Quando a gente está aqui falando em planejar a viagem, a gente está enxergando antes como a gente quer que seja a viagem, né? Então, planejar e visualizar. Isso vale também para sua vida financeira. Então, quando você planeja a sua vida financeira, como você vai usar o seu dinheiro, você está simplesmente visualizando o futuro daqui, do presente. Você está enxergando antes. Então, a gente vai precisar enxergar antes, visualizar, ou seja, planejar os custos da viagem de forma separada. Todos os custos que eu preciso a partir do dia de viajar e todos os custos que eu preciso antes, que normalmente é a passagem. Às vezes você precisa de alguma coisa para hospedagem, dependendo de onde você vai ficar, se você vai dar algum tipo, né, de sinal, ou vai pagar uma parte, ou vai pagar todo, então você precisa analisar de acordo aí para onde você está indo. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão da passagem. Quando você compra uma passagem, as viagens nacionais, não é bom ter extrema antecedência não. Tem gente que acha que quanto mais cedo comprar, mais barato fica. Como eu falei para vocês, eu não sou blogueira de viagem. Meu papel aqui é falar de toda essa esquematização, essa visualização, esse planejamento. Mas eu tenho alguns insights, né, que eu já com experiência assim, de viagens da minha vida, eu sei de algumas coisas, já fiquei testando que se você comprar uma passagem nacional com 6 meses de antecedência, você pode pagar mais caro do que alguém que compra essa passagem com 40 dias de antecedência. Então, uma viagem nacional, o ideal é você ter uma antecedência assim, de 30 a 45 dias. Isso na baixa temporada. Se for alta temporada, aí beleza, você aumenta um pouquinho. Alta temporada é legal ser de 60 a 90. Vou repetir, estejam sempre com papel e caneta na mão. O Pergunta pra Lu é quase uma aula. Não venham pro Pergunta pra Lu sem papel e caneta. Senão assiste depois na reprise, eu vou deixar gravado, você assiste depois de novo. Então, passagens nacionais, se for em baixa temporada, o que é baixa temporada? São os meses que não são os meses de férias. Dezembro, janeiro, fevereiro é alta temporada. Julho é alta temporada. Ou então um feriadão, carnaval, Natal, tudo isso é alta temporada. Então, se for meses de Réveillon, né, também. Se for meses de baixa, for um período de baixa temporada, 30 a 45 dias de antecedência nas nacionais e 45 a 90 nas internacionais. Eu não estou dizendo que é 90 certinho. É uma coisa que você ir pesquisando, mas coloca para você pesquisar, né, nesse espaço, tá? Pelo que eu vi da minha experiência, normalmente isso dava certo. Então, 30 a 45 dias nacionais em baixa temporada, 45 a 90 nas internacionais em baixa temporada. Em alta temporada, aí você vai precisar de um tempinho com um pouquinho mais de antecedência. 60 a 90 no caso de nacionais e 60 a 120 no caso das internacionais, se você quiser viajar em alta temporada, beleza? E uma outra coisa que eu faço muito é comprar passagem dias de semana, assim, quarta-feira e sábado, foram normalmente os dias que eu encontrei passagem barata. Por quê? Olha só, a oferta, os valores ali das passagens são de acordo com a oferta que a companhia, a demanda que a companhia aérea imagina. Então, se ela imagina que tem muita gente procurando, ela não precisa botar barato, porque se tem muita gente querendo naquele dia, o preço que ela botar vai vender. Então, uma passagem de Réveillon é caro porque as pessoas querem viajar no Réveillon, então ela bota qualquer preço e as pessoas vão comprar. Na segunda-feira, as pessoas estão pensando na semana, então empresas compram passagem para os funcionários, costumam comprar na segunda. Na quinta e na sexta, as pessoas estão pensando no final de semana, então acesso aos sites da companhia aérea são maiores. Por isso que terça, quarta, sábado são dias com menos, talvez com mais chances de você encontrar melhores preços. Então, se você começar a pesquisar, você vai ver uma certa diferença às terças e quartas e aos sábados.
E você vê uma grande diferença quando você pesquisa no feriado. Por exemplo, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, na noite de Natal, nesses feriados em que as pessoas estão fazendo outra coisa que não ficar pesquisando ali a passagem. Por exemplo, acaba o Réveillon, ali janeiro, né, final de janeiro, as pessoas começam a pensar em carnaval. Então, as passagens vão começar a ficar mais caras. Agora, se você pegar um feriado, por exemplo, na noite de Natal, você entrar num site de uma companhia aérea, a tendência é que você consiga comprar mais barato, porque as companhias aéreas baixam para vender mais naquele dia, porque naquele dia ninguém está entrando no site. Então, eu já consegui passagens baratas comprando em feriado, no Dia da Criança, né, do que na verdade é Dia Nossa Senhora Aparecida. Então, é um feriado 12 de outubro, no Dia dos Pais, 2 de novembro, 15 de novembro. Eu entrei no site naquele dia e eu consegui encontrar mais barato do que eu encontrava nos outros dias. E eu já falei isso para algumas pessoas, para alunos, para amigos, e as pessoas me davam um print e falaram: Lu, é mesmo, hoje é feriado, está mais barato do que há 2 semanas atrás. Então, acho que isso é importante também. E aonde eu faço pesquisas, né? Eu gosto de ir primeiro no Google Flight de voo, né? Deixa eu escrever aqui. Google Flight é onde eu faço pesquisas, que aí eu vejo de forma geral os preços e depois eu vou entrando nos sites das companhias aéreas, mas normalmente o Google Flight já me dá todos os preços e mostrando em todas as companhias. Google Flights é o buscador do Google para passagens aéreas. E, de novo, eu não sou a blogueira de viagem. Pode ser que existam outras dicas. Sigam blogueiros de viagem, tá bom? Eu tô aqui compartilhando algumas coisas que eu já fiz e que funcionaram para mim. O meu objetivo aqui é te ajudar com o que eu tô trazendo da questão do planejamento. Então, quando você pesquisa a passagem, você vai separar do custo total da viagem e pode ser que a passagem você tenha que pagar antes. Então, você vai encaixar na sua rota financeira já pagando. E o resto da passagem você vai encaixar, do resto da viagem você vai encaixar na sua rota financeira reservando. São duas coisas diferentes, tá? Bom, aí sobre passagem, sobre hospedagem. Eu gosto de usar Airbnb, né, que é aquele site onde a gente aluga casa, aluga apartamento, muitas vezes fica mais barato, principalmente se você vai dividir com alguém, fica mais barato do que você ficar em hotel, em pousada, né, dividindo assim. Quando eu quero ver hotel e pousada, eu vejo no booking.com. Deixa eu escrever aqui também para vocês. Bem print, tá? Quando eu botar assim na tela. Booking.com, Airbnb. E eu também entro em contato com pousadas, com hotel. Eu vejo... uma outra coisa importante. Eu normalmente vejo nos aplicativos. Eu já comparei o site com o aplicativo, baixar o aplicativo no celular, e nos aplicativos tem ofertas que não tem no site. Então eu olho no site, eu olho no aplicativo e normalmente está mais barato no aplicativo. E eu também entro em contato com a pousada ou com o hotel. Eu vi tal, valor tal. Direto com vocês fazem mais barato? Às vezes o hotel faz, às vezes a pousada faz. E às vezes não. Às vezes eles vão dizer até que não tem, que está ocupado, mas lá no Booking tem, porque eles deixaram separado uma parte para o Booking, tá? Então, Airbnb, assim, e Booking.com. Dá um print aí e guarda com você, para você pesquisar depois. São 2 sites. Esse daqui tem hotéis e pousadas também, mas o foco eu procuro mais pelas casas, apartamentos, e esse daqui também tem de tudo, eu procuro mais por pousadas e hotéis. Beleza? Bom, então, para as hospedagens, eu procuro dessa forma, e normalmente tem muita hospedagem que você consegue reservar e não precisar pagar nada. Então, a gente fez a separação dos custos que eu já vou pagar e dos custos que eu vou reservar. Então, dependendo de como você conseguir fazer sua reserva de hospedagem, talvez seja um custo que você já vai pagar e um custo que você vai reservar. Por isso que tem que ter a rota financeira, porque no momento que você estiver planejando a sua viagem, você vai encaixando mês a mês. É como se você criasse como não. É um pote, né, que você vai colocar na sua rota financeira mês a mês, seja para pagar, então agora eu tenho esse pote para pagar e agora eu tenho esse pote para reservar. E uma coisa, as pessoas sempre me perguntam, aonde investir o dinheiro da viagem, não é? Se é uma viagem nacional, ou se mesmo é uma viagem internacional, que você prefere deixar para comprar a moeda, o dólar, o euro, qual seja a moeda, você prefere comprar mais para frente, quando você estiver assim reservando, é como se fosse uma reserva de segurança, porque é para curto prazo, a menos que você esteja planejando uma viagem para daqui a 10 anos, o que eu acho pouco provável. Se a gente está falando de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos, é curto prazo. Então você vai usar os mesmos investimentos que você pode usar para uma reserva de segurança. Se é uma viagem, por exemplo, para daqui a 1 ano, você deixar esse dinheiro ir, separando esse dinheiro, investindo num CDB, que tem liquidez diária, né, você pode resgatar a qualquer momento, e que renda pelo menos 100% do CDI, beleza, você vai separando esse dinheiro lá. Vai fazendo tipo uma poupancinha, mas no investimento que rende um pouco mais do que a poupança.
né? Tem gente que gosta da NuConta. Eu não gosto de usar NuConta como reserva se eu estou usando o meu dinheiro ali também. Fica uma confusão danada. Reserva tem que ser algo separado. Então, assim, de repente você pode usar no conta como a sua reserva e usar uma outra conta para ser o seu dia a dia. Então, a sua reserva tem que estar separado. Mas em qualquer coisa que renda 100% do CDI, é um bom investimento e você vai poder resgatar no momento que você precisar. De repente você tem que antecipar uma passagem, antecipar uma hospedagem, e aí você consegue tirar o dinheiro de lá sem problema nenhum. Quando você vai viajar para algum lugar que você vai ter que trocar por dólar, eu também acho que você pode fazer do mesmo jeito, mas eu vou dar uma dica aqui que talvez seja um pouco mais desafiadora para quem não entende nada de investimentos, mas enfim, não posso deixar de dar essa dica aqui, que é a possibilidade de você colocar o seu dinheiro num fundo cambial, num fundo de dólar. Porque o que acontece? Se você colocar R$1.000 num fundo de dólar e o dólar sobe, os seus R$1.000 sobem juntos. Então, assim, você não comprou dólar ainda, mas você está protegendo o seu dinheiro com base no dólar. É fato que se o dólar cair, o seu investimento também cai. Por isso que é importante você ter uma reserva e uma parte você colocar ali se essa viagem é para mais de um ano. Se não, pode ser interessante você ir comprando dólar aos poucos. Não tem como adivinhar o que vai acontecer com o dólar. Então, não adianta você perguntar, o que eu faço, já comprou dólar? Ninguém sabe. Tem especulações, tem tendências, tem o que a gente imagina. Em todas as minhas viagens que eu precisei de dólar, eu nem deixei em fundo cambial, porque era num curtíssimo prazo. Então, eu preferi ir comprando dólar aos poucos e ir separando e guardando. Um fundo cambial que eu acho interessante, hoje eu tenho investimento em fundo cambial, não é para viagem, mas é uma forma de proteger os meus investimentos. Eu tenho no Vitrio Dólar, na corretora Vitrio, tem um Vitrio Dólar que ele tem liquidez diária, então você pode resgatar a qualquer momento, e a taxa de administração é bem baixinha, 0,05%, tá? É o Vitrio Dólar na corretora Vitrio, beleza? Respondo antes de vocês me perguntarem, né? Eu leio pensamentos, que tem gente perguntando aí sobre o fundo cambial. Então, essa é a dica. Bom, então a gente viu que para planejar a viagem eu preciso ter clareza dos 3Ds. Eu posso fazer um custo geral, pensando nos 3Ds, que é destino, duração e desejos. Então, eu tenho um custo geral. O site Quanto Custa Viajar me ajuda nesse custo geral. E é isso, primeiro eu vou reavaliar a minha rota financeira e encaixar tudo isso na minha rota. Se eu entendo que se encaixa, ok, eu posso me programar. Se não se encaixa, eu posso revisitar os 3Ds. Mudar alguma coisa no destino, mudar alguma coisa na duração e mudar alguma coisa nos meus desejos, para então fazer caber na minha rota financeira. Depois eu vou então para a prática de ver no detalhe quanto que de fato eu vou precisar, quando eu vou precisar, se eu vou ter que antecipar alguma coisa com passagem ou com hospedagem. E aí eu vou separar, né, esse custo total em o custo que eu antecipo e o custo que eu reservo. A reserva pode ser igual uma reserva de segurança e o que eu antecipo eu vou colocando na minha rota e eu posso me motivar a trocar potes da minha rota por esse novo pote, que é o pote da viagem. Vitreo, exatamente como a Kel Simplifica escreveu ali, como a Luísa Siqueira escreveu ali. Vitreo, beleza? Bom, é um assunto que pede vários encontros, eu acho, mas eu tentei aqui resumir. Inclusive, eu tenho um curso chamado Viajando com Grana, mas ele não está sendo vendido agora, porque é um curso para quem já domino, já tenho minha rota, não sei se eu fiz a minha rota direitinho, que eu ensino a fazer a rota, que eu ensino a colocar tudo isso na rota. Eu tenho um plano para a gente voltar, né, a oferecer esse curso ao longo do ano. Ele se baseia em todo esse passo a passo que eu trouxe aqui para você. Se a gente voltar a oferecer isso, ele tinha dicas também de como viajar para determinados lugares gastando menos. Então, se tiver novidades, eu divulgo a vocês. Mas vamos lá, eu acho que o conteúdo de hoje já te deu uma boa visão. Vamos abrir então agora para perguntas. Deixa eu pegar um copo d'água aqui enquanto vocês escrevem as perguntas de vocês. Vamos abrir para perguntas sobre esse tema ou sobre qualquer outra coisa que você queira me perguntar. É só mandar sua pergunta aí nos comentários. Eu sei que eu não consigo responder todas as perguntas. Se por acaso você sair do Pergunta pra Lu ainda com alguma dúvida, é só você ir lá no meu canal no YouTube, tem o campo de busca lá em cima e você escreve assim, domine suas finanças, cartão de crédito. Porque certamente eu já fiz algum Pergunta pra Lu, ou algum vídeo, alguma coisa já tem lá respondendo a dúvida de vocês. Mas se ainda assim você ficar com dúvida, eu tenho caixinha de perguntas, tem Pergunta pra Lu toda segunda. Você pode mandar uma mensagem no direct, eu ou a minha equipe a gente vai te ajudar, tá bom? Galera que está com qualquer desafio sobre o curso, me manda uma mensagem no direct, manda uma mensagem para a secretaria do curso. Eu não consigo nesse momento te ajudar, então manda uma mensagem por WhatsApp da secretaria do curso, tudo bem? E esse é um combinado nosso, você usar a secretaria, tem lá uma equipe para te atender. Hoje tem plantão, então a secretaria também está de plantão para te ajudar, tá bom?
Ó, uma dica aí da Graciela para comprar roupas para viagem, ela comprou no Enjoei, é um site que vende roupas usadas. Não tem Selic na Genial Investimentos? Tem sim, todas as corretoras possibilitam que você invista no Tesouro Selic. Você tem que ir em Tesouro Direto e abrir a opção lá do Tesouro Selic, tá? Pacotes não são recomendados? Então, Lili, depende do seu desejo, por isso que a gente começa pelo desejo. Os pacotes, o que acontece? Tudo tem um preço, né, gente? A gente aqui tá falando de planejar, de entrar em contato com os lugares para fazer reserva do passeio, aí, sei lá, enfrentar uma fila. Agora, um pacote, ele te oferece alguma coisa, então você tem que saber o que eu tô buscando, o que esse pacote me oferece. Tende a ser mais caro, mas em algumas vezes pode fazer sentido. Foi o que eu falei quando eu fui pro Peru. Algumas coisas eu contratei por agência, eu tenho absoluta certeza que eu paguei mais caro do que se eu tivesse, de repente, pago na hora, né, chegado lá, pesquisar, mas eu não queria isso, eu estava sozinha, eu queria já chegar com tudo prontinho, não correr nenhum risco, né, não me colocar numa situação assim esquisita, né, uma mulher sozinha num outro país, então eu preferia contratar, fazer pacote, isso depende de cada um, tá bom? Então, sobre os valores do Banco Central, eu e minha equipe, a gente está pesquisando, a gente está entrando lá, está se inteirando de todos os detalhes, a gente vai fazer um post sobre isso, beleza? Bom, como converter em milhas? Então, milhas é um processo que é o seguinte, você precisa ter um cartão que acumule pontos, então você tem que verificar se o seu cartão acumula pontos, e você tem que verificar quais são as empresas parceiras de milhas do seu cartão. Então, são duas coisas, você tem um cartão? Entra em contato com a central de atendimento do seu cartão e pergunta: vocês têm programas de pontos? Ah, sim. Como funciona o programa de pontos? A cada X reais em compras é X pontos. Legal. E como eu vejo as empresas parceiras? Porque os pontos que você acumula no cartão podem ser trocados por várias coisas. Podem ser trocados por milhas, podem ser trocados por prêmios, pode ser trocados por, sei lá, desconto em jantares. Depende do programa de pontos e das parcerias. Então, para você converter as suas compras no cartão em milhas, você tem que verificar com o seu cartão de crédito como é o programa de pontos e quais são as empresas parceiras, tá bom? A Rita está dizendo que viajar para fora do Brasil é só para rico. Rita, eu quando não dominava as minhas finanças, eu comecei a dominar em 2008, eu lembro que eu peguei um empréstimo, eu quitei as minhas dívidas e eu tinha uma expectativa de me mudar para os Estados Unidos. Então eu fiz uma viagem para os Estados Unidos quando eu ainda não dominava as minhas finanças. Aquela viagem, eu tentei reverter aquela viagem num benefício para a minha vida financeira. Então eu trouxe algumas coisas, eu lembro que eu trouxe 2 mochilas, 2 relógios de um frequencímetro, aí eu vendi aqui para algumas pessoas. Então eu paguei a minha viagem com o que eu trouxe. Eu tinha uma expectativa de trabalhar lá, mas enfim, por algumas questões pessoais eu fiquei só um mês e decidi voltar. E eu não era rica, estava longe de ser rica, eu estava mega detonadora das finanças. Eu tentei deixar as coisas arrumadinhas, eu peguei esse empréstimo, quitei, aí depois voltei, fiquei pagando esse empréstimo, estava começando a dominar. E depois, como eu vi que essa viagem ela não foi muito bem planejada e que muitas vezes quando a gente antecipa sonhos, a gente acaba empurrando outros sonhos para mais distante, porque a nossa vida financeira fica uma bagunça, eu usei esses meus desejos de viajar como uma motivação da minha vida financeira. Então eu fiz muitas viagens internacionais quando eu decidi dominar minhas finanças. Então quando eu pensava na viagem, talvez você já tenha me ouvido falar aqui, quando eu ia para o trabalho, eu levava um miojo no Tupperware. Eu fazia miojo em casa, era o meu almoço, era o miojo. Você fala, nossa, que pobreza. Não, o dinheiro que eu gastaria no meu almoço, eu estava direcionando para as minhas viagens, para organizar a minha vida. Então estava tudo bem. Eu, particularmente, eu gosto de miojo. Eu sei que é horrível dizer isso. Sei que muita gente não gosta. Minha nutricionista estiver assistindo, ela vai querer me matar. Não estou comendo miojo, mas eu gosto. Então eu comia numa boa e ainda guardava dinheiro para viajar. Então a viagem não é coisa de rico. A viagem é a motivação de quem quer ficar rico, entende? Talvez se eu não tivesse aquele sonho de fazer tantas viagens, eu conheci Las Vegas, Nova York, o Peru, Amsterdã, né? Eu já conheci a Califórnia, já fui para vários lugares na América Latina, o deserto de Atacama, já fui para a Patagônia, enfim, Londres. Então assim, eu já fui para tantos lugares que foram a minha motivação para a organização financeira. Então não é coisa de rico, é coisa de quem quer que de fato ter uma motivação para viajar. Vamos lá. Bancobras e Montreal. Não sei do que você está falando, Laura. Não sei mesmo. No CDB com liquidez diária consegue fazer aportes todo mês? Sim, você consegue. É que quando você investe num CDB, você está comprando um título, você está deixando seu dinheiro, né? E é como se você recebesse um comprovante. Então você está deixando naquele título. Quando você vai investir naquele CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI,
o seu dinheiro ele fica separadinho em outro título, porque quando você resgata, tem um desconto de imposto de renda pelo tempo que está investido. Então, você nunca investe num bolo só. É como se fosse assim, imagina um saco de bala. É a mesma bala, só que está num saco e são balas diferentes. Então, assim, imagina um saco de CDB. É o mesmo CDB, se você está investindo no mesmo CDB, do CDB de liquidez diária, do banco e tal. Então é o mesmo CDB, mas são títulos diferentes, mas o somatório de tudo que te dá rentabilidade, tá bom? Com a possibilidade de Selic aumentar, seria prudente esperar um pouco para investir em renda fixa? Cris, pela sua pergunta, eu acredito que seja muito importante você assistir o Pergunta para a Lu da semana passada. Todo Pergunta para a Lu fica na minha timeline. Esse, normalmente, eu começo assim, fica um post-itzinho, assim, mas esse eu acabei não colocando. Mas se você for lá no Domine Suas Finanças, você der uma deslizada, toda vez que é o meu rosto, assim, né, com cara de live começando, é um Pergunta para a Lu. Tem uma forma mais fácil de você procurar no IGTV, mas muitas pessoas não conhecem o IGTV. Então talvez... Ah, esse eu até botei, ó. Tá aqui assim, ó. Como investir com a Selic mais alta. Assiste esse Pergunta pra Lu, que ele foi inteiro sobre isso, tá? Procura lá na minha timeline, tá no YouTube também, porque eu respondi essa pergunta em quase 40 minutos, tá? Vale a pena você assistir. Vamos lá. Não, eu não indico ações, Cíntia, porque o meu papel não é indicar ações. Inclusive, nenhum educador financeiro pode indicar, dizer assim, investe na ação tal. Não pode, por lei, a gente não pode. Nós somos treinadores. Para você indicar uma ação, você tem que ser um analista certificado, que analisa as empresas. É quase um contador, que ele fica vendo qual foi o lucro, quanto que a empresa pretende faturar, todos os números. Ele analisa as empresas e por isso ele diz, o potencial das lojas americanas, o potencial do Magazine Luiza. Um analista pode te indicar, nenhum educador financeiro pode. Mas eu te diria que, mesmo que um analista te indique, se você não está entendendo o que é investir em ações, se você não tem clareza para escolher uma ação, inclusive não invista em uma só, eu acho que você não está pronta para investir em renda variável, de verdade. Porque só quem pode saber o que é bom para sua vida financeira e só quem pode saber qual é o melhor investimento é você. Porque se houvesse uma ação que fosse a boa do momento, todo mundo botava o dinheiro nela. E não é assim que funciona. Então eu fico um pouco preocupada quando vocês querem que alguém diga o que vocês têm que fazer. Tem uma websérie, a websérie Investindo Sem Medo, onde eu explico muito dessa dinâmica dos investimentos, os primeiros passos. Ela está disponível no YouTube, são 5 episódios. Para você acessar, vai lá no YouTube e pesquisa assim, websérie Investindo Sem Medo, Domine Suas Finanças. Coloca lá na busca e você vai ver. Começa pelo número 1, aí tem o 2, 3, 4, 5, ainda tem depois um vídeo de perguntas e respostas. Acho que é o melhor para você, tá, Cíntia? Como é o nome do site que eu falei no início para fazer a pesquisa de valores? É Quanto Custa Viajar, tudo junto. Quanto Custa Viajar, beleza? Fiz um CDB para o próximo ano para as despesas de janeiro. Faço outra para viagem? Então, Rita, quando você faz um CDB, na verdade, lá na plataforma onde você está investindo na mesma plataforma, você vai ficar com vários CDBs. Então, o CDB das despesas de janeiro, se todo mês você vai investir para viagem, você vai ficar com vários. Como eu falei aqui, são várias balas do mesmo saco. Então, além de fazer outro, que eu acho que faz mais sentido sim, mas você já vai fazer outro, quando você for lá investir, já vai ser outro, já vai estar separado, eu acho que você tem que ter um controle disso. Dentro do Escalada do Investidor, que é o meu curso de investimentos, eu ensino a fazer a rota investidora, que é onde cada um vai dividir e ter clareza de, essa é a minha caixa de investimentos para a viagem, essa aqui é a minha caixa de investimentos para as coisas de janeiro do ano que vem. Mas você pode buscar uma forma de fazer isso, no caderno, numa planilha, você criar um controle. Esse CDB da data tal no banco tal tem tanto para minha viagem. Esse CDB na data tal do banco tal tem tanto para gasto tal. Entendeu? Bom, aí a Rita tá dizendo, Rita, vocês estão querendo mesmo arrumar empecilho, né, para viajar, gente. Olha só, não sei se vai dar para ler, porque fica invertido para vocês, mas ó, hashtag todo mundo pode dominar. Eu acredito que todo mundo pode fazer aquilo que tem desejo de fazer se realmente se empenha em fazer. Tem coisas que eu já fiz na minha vida que eu achava que era algo muito desafiador, mas porque eu quis muito, eu consegui. A Rita tá compartilhando que viajar para o exterior é só para quem sabe falar inglês. Não é exatamente assim. Eu já conheço muita gente que se aventurou e que aprendeu lá fora. Precisa de coragem para fazer isso. Mas eu conheço pessoas corajosas que fizeram isso. Agora, se viajar para o exterior é importante para você, aprenda, mulher. Vamos lá, aprender inglês. Aprenda, na internet tem coisa de graça, tem curso online que não tem cursos que não são tão caros, tem cursos que você vai investir mais para aprender mais rápido, com métodos diferentes. Então, é fazer o que precisa ser feito se isso for importante para você, tá bom? Qual a melhor forma de fazer acordo quando devemos cheque especial? Então,
É porque às vezes vocês fazem umas perguntas que para eu responder tudo que vocês precisam saber, eu preciso de um pergunta para a Lu. Então eu vou mostrar para vocês uma coisa, gente, olha só. Porque tem um pergunta para a Lu que eu respondo em detalhe, que não é exatamente um acordo que você vai fazer primeiro. Primeiro você precisa ver algo na sua rota financeira. Então olha só, quando você entra no Domine Suas Finanças, tem aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho da claridade, para eu mostrar para vocês como é que vocês acham o pergunta para a Lu. Tá vendo esse ícone aqui? Vocês vão clicar aqui nesse ícone. Aí vão aparecer todos os vídeos do IGTV. Aqui no cantinho tá aparecendo séries. Quando você clica aqui em séries, deixa eu ver se vai aparecer. Ó, abre aqui embaixo uma lista. Calma aí que vai abrir. Um dos itens dessa lista é o Pergunta pra Lu. Esse meu telefone aqui é uma carrocinha. Quando eu mexo nele, ele fica todo atravancado. Diferente desse que eu tô transmitindo a live, por isso que eu transmito a live nele. Mas enfim, travou geral. Mas vai abrir uma lista aqui. Ele abre assim, quando você clica em séries. Vou fazer de novo. Séries, deixa eu... agora abriu. Quando você clica em séries aqui em cima, ele abre uma lista. Se você pegar e fazer assim, ó, um dos itens é o Pergunta pra Lu. Tá no último aqui, Pergunta pra Lu. Aí você clica em Pergunta pra Lu. Aí ele vai abrir uma lista com vários Pergunta pra Lu. Aí deixa eu te dizer o que tem aqui, ó. Como quitar dívidas ganhando o que eu ganho. Erros que você deve evitar para não perder dinheiro ao investir. O que fazer com renda extra, investir ou quitar dívidas. 5 passos para perder o medo de investir. 3 elementos principais para você sair da bagunça financeira. Como ajudar familiares a dominar suas finanças. 3 principais dúvidas dos investidores iniciantes. Como eliminar imprevistos. Os 4 próximos passos do seu domínio das finanças. Como sair das dívidas de cartão de crédito e cheque especial. Tá aqui. Então tem uma opção de coisa. 4 verdades que ninguém te conta sobre dinheiro. O que fazer quando eu não consigo mudar minha vida financeira. Como deixar de ser consumista. Cara, tem muita coisa. Assiste isso daqui como se fosse um curso, sabe? Tem um curso de graça pra você ali. Então assiste aquilo. E aí aproveita o Pergunta pra Lu pra trazer dúvidas mais específicas que eu consiga te ajudar. Né? Porque para responder qual é a melhor forma de fazer acordo quando a gente quer quitar o cheque especial, tem que explicar tudo que eu expliquei lá numa live de 1 hora. Agora, se você chegar aqui e falar, eu assisti aquela live e eu segui o 3º passo que você disse, que era tal coisa, e o meu gerente falou não sei o quê. Aí eu vou conseguir te ajudar, entende? Por isso que é tão importante vocês participarem de todo o Pergunta pra Lu, assistirem toda segunda-feira às 19 horas, a gente tá aqui juntos, porque vocês vão caminhar muito mais do que vocês aparecerem só de vez em quando, cair de paraquedas, tá bom? Sim, eu falo inglês, sim. Tem como tirar tarifa da conta sendo jurídica? Não. Olha só, se você está num banco que cobra tarifa de conta jurídica, não tem como tirar, tá? Não existe conta gratuita. A conta essencial, que existe uma conta que é obrigatoriamente gratuita para pessoa física, na PJ não existe. Mas existem bancos que têm conta PJ de graça. O Banco Inter, o C6 Bank, o Agibank. Eu não uso o C6 Bank nem Agibank para te dizer se é uma boa. Eu uso a conta do Banco Inter, PJ, e é bom. Não é ótimo, mas é bom. Para quem quer não pagar tarifa, eu acho que pode ser uma boa experimentar, tá bom? Lu tem um site que vende viagem em grupo, tipo excursão. Tem agências de viagem. As agências de viagem fazem isso. Quando vocês forem contactar uma agência de viagem, peguem referências de colegas que já usaram, pesquise no Reclame Aqui. Toda empresa que vocês vão contratar, pesquisa no Reclame Aqui se tem alguma coisa, pesquisa as referências, tá? Para não pegar uma agência e não ser nenhum golpe. Eu prefiro me organizar, planejar melhor a viagem e pagar um pouco mais caro, às vezes, numa agência que é uma agência reconhecida, sabe? Uma agência segura, do que procurar uma agência que vai fazer um preço melhor, mas que eu não conheço direito, tá bom? Como guardar dinheiro em banco e fugir do bloqueio judicial? A Júlia está perguntando. Júlia, se a sua dívida já está na justiça, não tem como fugir disso. Mas eu queria te dar uma sugestão. Eu já tive também uma ação judicial e que era muito desafiador conviver com aquilo. Eu tive uma poupança bloqueada, então os nossos bens acabam sendo bloqueados, qualquer dinheiro que a gente tem em conta, até que isso seja resolvido. Se você já tem absoluta certeza que isso está acontecendo, você precisa conversar com o advogado. Se você já tem um advogado te apoiando, você precisa botar muito foco, muita energia em resolver isso, em assumir que isso é da sua responsabilidade, que por mais que seja gigante, o meu era bem gigante para mim. Na época eu ganhava R$ 1.800 e era uma dívida de mais de R$ 70 mil de um financiamento de um carro que não foi pago. Eu vivia dizendo que eu não tinha nada a ver com aquilo, que o carro foi meu pai que comprou e que ele que deixou de pagar, mas no dia que eu assumi, que eu decidi parar de fugir, é que de fato eu consegui resolver. Não foi fácil, levaram alguns anos,
mas quando a gente caminha na nossa vida financeira com uma pendência, isso atrapalha muito, não só pelo que você está vendo no dia a dia, mas atrapalha a nossa energia. Então, o que você puder fazer para resolver isso é melhor do que você buscar fugir, tá? E, de novo, eu sei o quanto é desafiador, não sei o tamanho do problema, mas eu acredito de verdade que todo problema financeiro tem solução. Alguns parecem um quebra-cabeça complexo, né? Lotado de peças, a gente não sabe nem como encaixar, mas assim como um quebra-cabeça, todo problema financeiro tem solução. E eu, no seu lugar, assim como eu fiz, né, no meu lugar, eu buscaria parar de fugir e me focar, mergulhar nisso para resolver, tá bom? Vamos lá. Quanto tempo? Temos tempos ainda, vamos lá. CVC, por exemplo, é uma empresa grande. É claro que algumas pessoas já tiveram problema, toda empresa grande, é porque eu já vi algumas reclamações, toda empresa grande vai ter problema, mas é uma empresa conhecida, uma empresa, né, que não é uma empresa assim, de uma agênciazinha que ninguém nunca ouviu falar e que pode ser alguém dando golpe, né? Mas pesquisem bastante. Como eu falei, dependendo de qual é o seu desejo com essa viagem, faz sentido contratar com a agência, mas tem um preço, sai mais caro, dependendo de qual é o seu desejo, pode fazer sentido você mesma organizar essa viagem, tá bom? Galera da Turma 21, daqui a pouco a gente vai estar juntos conversando no nosso plantão, então a gente pode resolver todos os detalhes lá, porque aqui eu nem consigo ajudar vocês no detalhe, né? E aí vocês não precisam disputar espaço aqui no Pergunta pra Lu para ter a dúvida de vocês esclarecida, vocês têm um canal exclusivo comigo e com a equipe, beleza? Daqui a pouco a gente tá juntos. Vamos lá. Fui ver sobre o meu seguro prestamista, funcionária do banco disse que tenho, mas que tenho que quitar os consignados para receber. Então, gente, quantas vezes eu vou ter que dizer que seguro prestamista, você não pode chegar lá e dizer eu vou quitar, eu quero receber o seguro. Não é isso, gente. Eu opto por não falar sobre isso nas lives que ficam gravadas. Eu já expliquei por quê. Porque eu não tô afim de ficar lidando com gerente. Tem gerente mal criado que me escreve, gente. Que tem... eu não quero que os bancos, sabe? Que de alguma maneira os bancos venham encher o meu saco por tudo que eu tô divulgando, os segredos dos bancos. Então eu opto por não falar sobre isso nas lives que ficam gravadas, como Pergunta pra Lu. E que se você acredita que você tem um valor grande de seguro prestamista para receber, você entre no curso Domine Suas Finanças para a gente conseguir te ajudar de perto. Se você já está no curso, manda sua dúvida pro canal de dúvidas. E por que isso, gente? Tem gente que entrou no curso, no segundo dia recebeu 5 mil reais, 3 mil reais, 8 mil reais, 12 mil reais na primeira semana. Então, se é o caso, o curso vai se pagar na primeira semana. Mas eu não consigo ajudar vocês na internet, assim, aberto. Eu não quero ter que ficar lidando com essas coisas de banco, sabe? A minha empresa não tem jurídico suficiente para lidar com jurídico de banco. Mas eu já falei para vocês, isso não é você chegar pro gerente e falar, eu quero receber meu seguro. Não é isso. Se houve uma cobrança indevida, se houve uma cobrança, uma venda casada, você tem o direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, de reivindicar que essa cobrança seja interrompida e que o seu dinheiro seja devolvido. Tudo bem? É isso. Se você é aluno ou aluna do Domine Suas Finanças e essa é a sua dúvida, manda, por favor, pra gente pro canal de dúvidas, beleza? Galera, estamos chegando ao final, então, do Pergunta pra Lu. Obrigada pela participação de vocês. Segunda-feira que vem, às 19 horas, tem mais, com outro tema, eu respondendo outras perguntas. Na sexta-feira eu deixo caixinha de pergunta nos stories. Se tem alguma dúvida que eu não respondi no Pergunta pra Lu, você pode me perguntar nos stories. Ou você pode me mandar também pelo direct do Instagram. Então, essa live também fica no YouTube. Você pode entrar lá no meu Instagram, no @Domine Suas Finanças, me mandar no direct. Às vezes eu consigo responder, às vezes minha equipe consegue te responder. Mas participa sempre do Pergunta pra Lu para você poder ter a ajuda que você precisa, que você merece, e caminhar mais um degrau aí na sua vida financeira, beleza? Obrigada pela participação de vocês aqui. A gente vai então agora, Turma 21, bora para nossa aula. Vamos nos encontrar lá no nosso plantão da Turma 21 do Domine Suas Finanças. Até daqui a pouco, Turma 21. E você, que me encontra aqui toda segunda-feira no Pergunta pra Lu, a gente se vê ao longo da semana nos stories, no direct. E na semana que vem, na segunda-feira, às 19 horas, a gente está junto de novo, tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.